né? Eu queria rapidamente, então, caracterizar o centro da minha fala, né? O que foram essas crises, como elas aconteceram, como é que elas são percebidas, para depois chegar ao Brasil, né? Que é justamente o intento, dessa disciplina, que a gente procure compreender esses temas aqui tratados à luz do que foi a Guerra Fria no Brasil. Acho que é um elemento bem importante, né? Vocês viram no texto do Daniel Yergin como política internacional, energia e conflitos se entrelaçam nesse contexto. Então, vejamos, né? As crises do petróleo são praticamente duas, embora o debate sobre isso seja maior. Eu gosto de utilizar as duas mais representativas da década de 70, e depois a gente tem divergências acerca do que vem depois. Vou me manter nas duas. A primeira, de 73 e 74, já referi, começa na guerra, né? Na esteira da guerra do Yom Kippur, em outubro de 1973, quando os preços de referência do petróleo vão subir de algo em torno de 3 até atingir valores nominais, na época, em torno de $12, ou seja, a quadruplicação dos valores de venda do petróleo. Algo muito substancial. A segunda crise, que não consta no texto que vocês leram, né, só trata a primeira, ela vem ao reboque, né, de outro fenômeno bem importante no Oriente Médio, que é a Revolução Iraniana de 1979, né? Como vocês bem sabem, ela foi seguida de turbulências muito intensas, né? E, novamente, o preço do barril saiu de algo em torno de 12 a chegar a algo em torno de $34, valores nominais da época. Então, vejam que há um crescimento desses valores que é mais do que substancial. Eu peço a licença de vocês para interromper esse compartilhamento do texto e colocar rapidamente um gráfico que ilustra claramente esses picos. Então, tudo bem. Eu acho que vocês devem estar vendo, né? Ver? Tudo bem. Essa é uma referência com preços nominais e preços corrigidos nos valores de 2018, referentes às vendas de petróleo, né, em termos internacionais. A linha em azul demonstra os preços nominais e a linha em laranja, né, não sei se é bem laranja essa cor, mostra os preços corrigidos, né? Por que corrigidos? Porque o valor dos dólares, né, na década de 70, obviamente não são os mesmos de hoje, então a gente não pode fazer isso. Eu não sei fazer essa conta, né, é algo que diz respeito a uma avaliação técnica em econometria, não é a minha formação, mas eu confio nos trabalhos amplos que são feitos sobre isso. Vocês podem ver no gráfico como os dois choques, né, eu vou dar um zoom aqui, eles são partícipes dessa mudança do status do petróleo no sistema internacional. Tanto a linha azul quanto a linha laranja mostram como os dois choques são substanciais. E é importante observar que mesmo o preço atual do petróleo sendo muito superior aos que eram praticados na década de 70, em termos relativos e corrigidos, a gente vê como que os dois choques foram fundamentais para mudar o status do petróleo como um valor fundamental na sociedade capitalista global. Volto, portanto, né, peço a licença de vocês para voltar a compartilhar o roteiro que eu estava colocando, né, e vou, então,
seguir com as anotações. Então, tendo já falado das duas crises, né, eu gostaria, então, de me deter ao fato, né, de que, pela primeira vez, há uma mudança substancial. O Daniel Yergin aponta isso no seu texto, no qual as majors, né, os países compradores, começam a perder o controle do mercado global, que começa a ser instrumentalizado, tanto pela OPEP, quanto pelos vendedores não OPEP. O México, por exemplo, depois do final da Guerra Fria, a Rússia, ou na época a União Soviética, né? Então aí a gente vai ter essa avaliação desse momento tão emblemático. Lembrando que só na década de 70 é que energia tornou-se um problema, né? Até então, os 30 gloriosos convidavam ao gasto excessivo e muitas vezes perdulário de recursos energéticos, né? É só olhar o modelo de carros que transitavam pelos Estados Unidos nas décadas de 60 e 70, né? 70 não mais, mas principalmente 60, né? Um modelo de carro com um gasto, né, de combustível enorme, algo que depois teve que ser substancialmente alterado. Como é que se interpreta as crises do petróleo? Eu gostaria de colocar ela em 3 elementos, né? Elas não são, a interpretação delas não é uma coisa fixa, não é uma coisa absolutamente tranquila. A gente tem a interpretação do Daniel Yergin, vocês leram o texto, né? Ele claramente, né, tenta mostrar as crises como o espelho da usa da arma petrolífera pelos países produtores, pela OPEP, pelo cartel que dali para frente será visto como o responsável pelos problemas de fornecimento, de preço, crises de uma maneira geral. Essa leitura é típica desse momento. Por isso que eu escolhi o capítulo desse autor. A OPEP, obviamente, e os defensores dessa nova ordem vão dizer o contrário. Até a atualidade, vários dos ministros desses países, a organização em si, cuja sede há muitos anos já é em Viena, na Áustria, né? Então as lideranças árabes, as lideranças não árabes pertencentes ao OPEP, se reúnem na belíssima capital austríaca, né, para, em termos, né, diretos, definir critérios, produção, cortes, aumento de produção. Atualmente se está cortando, né, justamente para manter aquilo que eles afirmam ser, né, garantia de fornecimento, preços estáveis para eles e para os compradores e cooperação internacional nessa área. Então, uma versão completamente diferente. E assim, eu confesso que várias das coisas eu também não entendo bem ainda, mas quando a gente olha para essa primeira crise, vocês devem ter lido o texto, né? Eu, às vezes, fico com um pé atrás sobre diversas interpretações, porque me parece que jogar todo o ônus da culpa na OPEP é muito fácil, né? Especialmente quando a gente tem em mente que várias das companhias, sobretudo americanas, tiveram ganhos espetaculares com a multiplicação dos valores na época, né? O Daniel Yergin tenta dizer que elas procuravam não atender isso, né? É a visão dele. Mas eu tenho lá minhas desconfianças que não é um processo linear, que não é um processo tão simples. Então, não me está totalmente claro, né, como que esses atores vão se comportar. E foi muito útil a eles culpar aos produtores sem sofrer, né, o ônus
desse problema. Então, acho que tem que ter um pouquinho de cuidado em relação a essas interpretações. Então, sucintamente, né, não é tão sucinto, já estou há 47 minutos falando, né, essa é uma visão genérica acerca da formação do mundo petrolífero global, de como que as empresas se constituem, de como a OPEP foi realizada e chegando às crises que eu já coloquei. Indo adiante, eu passaria então agora ao tema seguinte, né, tema 2, que é justamente como o Brasil vai se comportar nesse contexto. Qual era a sua realidade, como ele vai se colocar, como vai atuar. Grande parte do que eu lhes falo é o centro da minha tese, da qual, né, o professor Sidney falou anteriormente, eu defendi junto ao programa de pós-graduação em ciência política da URGS. Né? Então, como é que o choque do petróleo, primeiro, vai encontrar o Brasil? Né? Acho que vocês amplamente conhecem, eu não vou me deter aqui nesse debate, é um momento muito emblemático da ditadura militar brasileira, é um momento de legitimação do regime militar, é um momento de extrema violência, com os atos institucionais sendo aplicados ferrenhamente durante o governo Médici. Os choques vão atingir Geisel, mas durante Médici nós temos, né, ali, né, a, a origem do problema, né? E o Brasil, assim como outros países do mundo, em especial Alemanha, Japão, França, outros países consumidores da América Latina, o Brasil era extremamente dependente de petróleo importado. A lógica era a utilização de recursos que eram amplamente baratos, né? Vocês viram ali, o preço do barril era algo em torno de $3, um valor bastante baixo, mesmo em termos nominais, na década de 70. O Brasil dependia praticamente em 80% daquilo que consumia de petróleo importado barato. Grande parte do milagre veio no entorno dessa realidade, assim como os países desenvolvidos, né, também utilizaram essa ferramenta. Seguindo adiante, né, o Brasil já tinha a sua estatal, grande parte do petróleo brasileiro era explorado em terra, o que geralmente, no jargão, né, das indústrias petrolíferas, se fala em produção onshore, né? E vocês sabem, né, vocês devem saber disso, hoje praticamente a esmagadora maioria, a esmagadora produção brasileira hoje, ela é offshore, ou seja, plataforma marinha, e no caso do Brasil, após o pré-sal, águas profundas, né? Então, até o primeiro choque, com um valor de $3, a exploração marítima, ela não era viável ou era muito cara. Então, o Brasil ainda, a despeito de já ter a sua petrolífera estatal, tinha dificuldades em relação a isso. Né? Então, até o primeiro choque, a posição da Petrobras era uma posição muito distinta do que veio a ser naqueles anos posteriores. O futuro presidente da República, Ernesto Geisel, né, foi, talvez vocês não saibam isso, presidente da Petrobras entre 1969 e 1974, e criou os principais elementos do que seria a sua estratégia durante durante o seu governo entre 74 e 79. Então, o Geisel, presidente, é o Geisel que esteve à frente da Petrobras por 5 anos e, portanto, conhecia vários dos detalhes e das necessidades da empresa estatal. Né?
Então, o Brasil foi, de certa maneira, surpreendido pelo aumento crescente dos preços, embora isso já estivesse claro há alguns anos, né? Eu me surpreendi na pesquisa com, vamos dizer assim, a pouca previsibilidade durante o período Médici de algo que se avizinhava, mas eu não vou falar disso agora, né? E o primeiro impacto vai chegar muito forte final de 73, início de 74, quando o Geisel assume a presidência, né, em março de 74. O que vulgarmente se chama de conta petróleo foi algo absolutamente terrível, tanto para a balança comercial quanto para o balanço de pagamentos do Brasil. E o novo presidente, já ciente de tudo isso, e em função da legitimidade necessária para manter um governo em dificuldades, né? Vocês sabem muito bem que o governo Geisel, durante a ditadura, é um governo de alteração da percepção em relação ao que a ditadura deveria fazer, né? A transição começa no governo Geisel, e eu acho que um dos seus elementos fundamentais é justamente isso, né? A fragilização do setor energético, a conta petróleo, a balança comercial, o balanço de pagamentos, né? E o Geisel não tem muita alternativa. Se ele não mantiver, né, o crescimento econômico, ele teria dificuldades maiores ainda. Então, ele vai manter o crescimento em valores altos, mas com importação petrolífera muito desgastante. E não se altera a matriz energética de um país em um espaço curto. Construir um parque petrolífero global, como a Petrobras de fato fez, leva anos, muitos anos. E a necessidade da época era premente. Então, né, pode-se dizer que a ditadura assumiu esse risco, e isso levou, que a gente conhece amplamente, né, endividamento, dificuldades, problemas, tanto que vocês conhecem amplamente como o período do Geisel vai terminar, e como o Figueiredo, né, o último general presidente, vai ter dificuldades em concatenar o seu governo. Tá? O segundo choque vai acontecer no finalzinho do governo Geisel, mas vai atingir em cheio o governo Figueiredo, e os valores vão subir absurdamente. Então, mais do que tudo, estava claro, desde 73, 74, que a ditadura precisava desesperadamente mudar sua relação com a energia, em especial os recursos petrolíferos. E várias coisas foram feitas. Isso é mais ou menos o centro da minha tese. O que foi feito? Né? Passo aqui a lhes expor. Obviamente, matriz energética é algo amplo. Eu acho que vocês sabem disso, né? O combustível, a energia necessária para, né, produzir uma sociedade industrial, uma sociedade moderna, né, ela não é só de um tipo, né, não é só petróleo, não é só gás natural, não é só carvão. Então, quando a gente pensa em uma matriz energética, ou seja, o conjunto de fatores que constrói as fontes de energia do país, a gente tem várias possibilidades. E o Brasil, no fronte interno, né, procurou mudar isso, como a maioria dos países, né? Quando você está pressionado por um processo tão duro, há várias coisas a fazer. Uma delas é a eficiência energética, ou seja, melhorar a forma como máquinas, carros, né, objetos, indústrias tratam a energia. Então, é algo que continuamente nós vemos, desde um simples eletrodoméstico até máquinas bastante sofisticadas.
Um segundo elemento foi a melhoria da produção offshore no Brasil. Então, aí, petróleo, sim, né? Ou seja, o Brasil precisava desesperadamente mudar o seu processo produtivo e, com a mudança dos valores, a produção offshore, no mar, né? Plataforma marinha, depois águas profundas, se tornou viável e começou a aumentar, mas demorou, né? Isso não acontece automaticamente. Um investimento nessa área leva anos até produzir um resultado condizente. Então, essa foi outra estratégia, pensar no aumento da produção interna, né? E nos anos 2000, o Brasil chegou a ter produção suficiente para ser, né, autossuficiente. Outro fronte interno bem conhecido é o das energias renováveis. Eu acho que vocês todos têm conhecimento do enorme potencial do setor hidrelétrico brasileiro. Não é à toa que grandes obras nessa área são dos anos 70, sendo a gigantesca hidrelétrica de Itaipu apenas a mais conhecida. Então, a mudança disso nos anos 70 corresponde a esse contexto. Outro elemento interno bem representativo foi a utilização de energias derivadas, né, de recursos renováveis de biomassa, sendo o pró-álcool, na metade da década de 70, um dos mais representativos, embora os resultados do pró-álcool só tenham aparecido substancialmente na década seguinte, durante o governo Figueiredo. E, por fim, acho que vocês já têm conhecimento disso também, é dos anos 70 o enorme processo brasileiro de busca de aquisição de energia, de tecnologia nuclear e a construção do Programa Nuclear Brasileiro, que hoje está em ação, né? Ele não é substancialmente responsável por um indicador muito grande da energia brasileira, mas que foi visto como uma outra alternativa no fronte interno. Então, visto o fronte, né, interno dessa mudança do desafio energético, falta eu, então, centrar os principais elementos do que foi o centro da minha tese, que foi justamente o que o Brasil fez no ambiente internacional para que pudesse modificar a sua situação, melhorar a sua condição e procurasse alterar a dificuldade que vivia. Na minha conclusão da tese, eu elenco basicamente 5 aspectos, né? No que a política externa, a ação externa brasileira se modificou em relação ao tema das crises e da dependência energética brasileira. O primeiro elemento, o petróleo, até as crises 73, 74, 79, 80, não era um tema prioritário em política externa brasileira, não era algo tratado extensivamente pelo Ministério das Relações Exteriores, era algo circunscrito à esfera de atuação da Petrobras, né? Então, essa é a primeira mudança, ou seja, em 73, 74, como era de se esperar, uma das ações concretas da política externa brasileira foi tornar o tema do petróleo um tema essencial na condução da política internacional brasileira, né? O Brasil não poderia, assim como outros países o fizeram, simplesmente ignorar a necessidade de fazer isso. Então, essa é a primeira coisa, né? O petróleo torna-se elemento fundamental na maneira como a política externa brasileira vai ser gerenciada nesse momento. Um outro elemento interessante, e essa foi minha segunda conclusão,
A Petrobras, que era uma empresa basicamente importadora de recursos petrolíferos, né, tinha o seu parque de refino, constituiu a sua distribuidora em 1972, começou a atuar internacionalmente com diversas empresas que foram criadas naquele contexto para exploração de petróleo, a Braspetro, em 1972, e a Interbras, que era uma empresa de prospecção de negócios, de realização de negócios, de busca de compradores para produtos brasileiros dos mais diversos tipos, procurando equilibrar um pouco mais a conta petróleo. Ou seja, enquanto a Braspetro, subsidiária, procurava negociações específicas na área de concessões, exploração de petróleo em outros países, conseguiu na Líbia, na Argélia, no Iraque, no Egito. A Interbras fez o papel hoje que é característico de empresas e instituições de fomento das exportações brasileiras. Então, a Petrobras deixou de ser uma empresa apenas ligada aos aspectos técnicos da exploração para se tornar um jogador em termos internacionais para suprir e melhorar a condição brasileira. Tá? A terceira conclusão: o Brasil, em função das necessidades prementes das crises, teve que alterar substancialmente sua ação e sua participação nos organismos multilaterais. Eu destaco principalmente a atuação na ONU. O Brasil mudou várias das suas percepções e ações no plano internacional, tanto no Oriente Médio quanto na África. O Brasil fez um acompanhamento mais detido das reuniões das organizações multilaterais, ONU, da OPEP. O Brasil tem uma participação muito próxima no sentido de ter informação de qualidade sobre como os países OPEP vão proceder seus ajustes. E na OLAD, o que é a OLAD? Organização Latino-Americana de Energia. Ela não foi muito importante em termos globais, mas na região ela teve alguma importância, e o Brasil vai nela estampar o que é típico da maioria dos países, ou seja, cooperação na área para tentar fazer estudos, compreender melhor o setor e, na medida do possível, construir parcerias. Então, repetindo, vocês vejam que tem uma alteração substancial na forma como o Brasil vai se colocar, e isso perpassa, como eu falei anteriormente, as organizações multilaterais. Os últimos dois aspectos que eu aqui refiro, que são as últimas duas conclusões da minha tese, são as alterações performáticas do Brasil nos cenários regionais. Ora, se o petróleo era disponível em muitos dos países periféricos do Oriente Médio, África e América Latina, como é que o Brasil se portou? O Brasil precisava importar 80% dos recursos de fora. Como que ele fez isso e onde foi buscar isso? Então, eu dividi por cenários. Nos cenários africano e do Oriente Médio, a política do Brasil ela teve algumas características marcantes. Na África, o Brasil teve maior efetividade em relação às suas parcerias, à presença de negócios brasileiros, a influência da Braspetro. Não foram volumes de petróleo tão grandes assim, mas pedagogicamente foi muito útil para que o Brasil procurasse espaços, procurasse formas de se colocar internacionalmente. Angola, por exemplo, um país africano muito importante na política externa brasileira daquela época, vai ser reconhecido durante o governo Geisel
após a Revolução, que retira Portugal de Angola, né? E o Brasil vai ser, a despeito de Angola estar sendo governada por um governo socialista, vai ser um parceiro de primeira hora. O Brasil vai ser o primeiro país a reconhecer a independência angolana. E esse pragmatismo, em grande parte, está ligado a isso, né? No Oriente Médio, e aí eu sou forçado a admitir que eu me enganei na origem da minha tese, né? Eu havia pensado que, como o Brasil dependia muito de importações, que o Brasil iria procurar uma estratégia típica, que é a diversificação de fontes. Mas eu estava enganado, né? Quando eu peguei os indicadores, quando eu procurei ler algumas das coisas, eu vi que o Brasil, em função do quase desespero da busca de recursos, vai se ancorar no Oriente Médio e, mais especificamente, no Iraque, né? O Iraque, se vocês pegam os indicadores da época, eu não vou colocar aqui, que são muitos indicadores, né? O Iraque vai ser um grande parceiro em termos tanto de fornecimento de recursos, quanto de compra de ativos brasileiros, inclusive armas, né? Não sei se vocês sabem disso, mas nos anos 80 o Brasil teve uma espécie de complexo industrial militar muito, né, muito mais fraco, obviamente, do que dos países desenvolvidos, mas Ingesa e Imbel, né, duas das principais empresas, venderam armas, venderam, né, outros produtos ao Iraque, e isso foi, né, bastante substancial. Apesar disso, a balança comercial brasileira, ela foi comprometida, tá? Os países do Oriente Médio não compraram proporcionalmente ao que o Brasil comprava de petróleo da região. E, obviamente, isso foi bastante negativo. A última conclusão, né? Como é que o Brasil se porta em relação a outros cenários, né? Os países comunistas e a América Latina. Com a União Soviética, o Brasil teve um relacionamento contínuo, mas não representativo, né? Ou seja, por vezes indicadores melhores, por vezes ausência deles. Pode ser que eu esteja enganado, mas até onde os dados me mostraram, não foi uma parceria nem tão ampla, nem tão consistente. Já com a República Popular da China, à época, no final do período Mao e no início, né, da transição que nós bem conhecemos, o Brasil iniciou timidamente, vamos relembrar que é o governo Geisel que retoma as relações diplomáticas com a República Popular da China, em 1974, e nos anos 80, nós vamos ter um aumento substancial das importações chinesas, né? Na época, a China exportava petróleo, né? Hoje não mais, obviamente, né? Ela é um grande consumidor em função de toda a transformação do seu parque industrial e energético, né? E, por fim, a América Latina, né? Que eu julgava, né, que eu imaginava, antes de começar a pesquisa, que seria o centro das tratativas brasileiras, né, afinal de contas, Venezuela e México são dois grandes produtores. A Venezuela é país OPEP, né, mas, para minha surpresa, né, as compras brasileiras da América Latina foram pequenas, no caso do México, e apenas razoáveis, no caso da Venezuela, né, nada que denotasse uma política clara de diversificação, né? Então, nos anos 80, sim, desculpa, eu queria só frisar, nos anos 80, sim, a América Latina vai melhorar isso durante o governo Figueiredo, né? Então, assim, eu procurei fazer um acompanhamento dos cenários regionais em função da resolução da questão petrolífera brasileira, né? Então, essas foram minhas 5 conclusões. Procurei, com isso, contribuir para que esse tema, né,
pudesse ficar adequadamente colocado. Por fim, para terminar essa exposição, eu queria só fazer algumas observações sobre o autor e o texto que vocês tomaram contato. Eu escolhi o Daniel Yergin, porque ele é a referência mais lembrada, mais colocada quando se pensa em questões petrolíferas globais. Ele é um grande intelectual, um professor muito importante, e sim, né, tem que se dizer isso claramente, um grande articulador de políticas públicas, né? O Daniel Yergin é, simultaneamente, um americano, um estadunidense, né, que tem uma empresa de consultoria, a Cambridge Energy Research Associates, que é mundialmente famosa, mundialmente requisitada como empresa de consultoria na área de energia, de petróleo, de gás natural, e, ao mesmo tempo, foi, em 4 governos americanos, né, um dos principais conselheiros do Departamento de Energia dos Estados Unidos, né? Então, Daniel Yergin não é apenas um professor, ele é um consultor, é um empresário, é alguém que tem influência no mercado de petróleo global e tem uma influência, teve uma influência, ele não está mais, né, como consultor do governo dos Estados Unidos. Ele ainda é vivo, né, ele tem 76 anos, é de 1947, 74 anos, desculpe, né, e suas obras, né, das quais eu passei um capítulo da mais conhecida, são mundialmente famosas pelo fôlego, pela ambição e pela posição, né? The Prize, de 91, do qual eu coloquei um capítulo, The Quest, de 2011, e The New Map, de 2020, são 3 obras que retratam esse retrato do sistema energético global. The Prize, né, que foi traduzida para o português de forma diferente, né, é o livro mais conhecido, né? E o que eu destaco do capítulo, para finalizar? Vocês devem ter visto, ele tem um estilo muito distinto do que os historiadores colocam, né? Ele faz algumas narrativas tipicamente de quem conhece os interlocutores, de quem esteve presente nas negociações, de quem conversou diretamente com esses formuladores de política externa, né? E é visível que ele quer vender, né, ou quer construir uma imagem típica desse momento. Então, eu destaquei 3 elementos. O primeiro, o Yergin, ele é obcecado pela ideia da dependência energética dos Estados Unidos, ele vê isso como uma fragilidade, e no momento que ele escreve, né, o momento do qual ele escreve é o momento em que os Estados Unidos estão mudando, né? Então, os Estados Unidos deixam de ser um país amplamente suprido de recursos petrolíferos e passa a ser um país muito dependente de recursos importados. Então, vocês vejam que na esteira do debate dele sobre a guerra do Yom Kippur e sobre todas as negociações, está a ideia da dependência dos Estados Unidos de petróleo importado. O segundo elemento que eu queria destacar é a forma como ele descreve a mudança do cenário, o fortalecimento dos países produtores e o conflito específico de 73, outubro de 73, onde os presidentes Anwar Sadat, do Egito, e Hafez Assad, da Síria, são os principais, né, formuladores da guerra contra Israel, né, que vai estar na esteira do que vai ser
o boicote, né, dos países produtores logo em seguida, né? E ele procura fazer uma coisa que eu acho muito interessante, ele procura centrar o embargo árabe, o embargo da OPEP, né, dentro do que é a política internacional no momento. Não foram poucas as vezes no texto que ele se referiu a encontros em que Nixon, Kissinger, Brezhnev e outras figuras extremamente importantes da rivalidade da Guerra Fria estavam, né, tratando de elementos fundamentais daquilo que estava acontecendo. Então, é visível que ele tenta ancorar a mudança do sistema petrolífero global a uma percepção sobre política internacional. E aí ele vai né, centrar no argumento fundamental do capítulo, que é a ideia de que o sistema internacional do petróleo muda de uma relação de ganho e domínio dos países centrais, das suas empresas, que pouco a pouco vão perdendo esse espaço, e os produtores, as suas empresas, que estavam sendo nacionalizadas ou estavam em vias de, tornaram, né, a arma do petróleo, que é o título, né, do capítulo, o instrumento mais sensível, né, dessa mudança de status quo do sistema petrolífero global. Eu não vou entrar nos detalhes do capítulo, né, que trata de coisas como a política interna dos Estados Unidos, o escândalo de Watergate, as relações entre o Egito e a União Soviética, a guerra nos seus pormenores entre Israel, Egito e Síria, os ultimatos de Estados Unidos e União Soviética em função do conflito. Eu não vou entrar nisso, mas o aspecto fundamental é justamente isso. Um autor que busca estudar esse processo de uma maneira bastante densa, com um ponto de vista muito claramente demarcado, né? É um homem ligado aos Estados Unidos, ao empresariado e, fundamentalmente, ao governo dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que fica muito claro que a versão dele, apesar de bastante rica em detalhes e de uma interpretação bastante interessante, né, está marcada por essas escolhas políticas e teóricas, tá? Então, dito isso, eu gostaria de encerrar. Passei do tempo, me desculpem, né? Estou com 1h20, foi muito tempo, né? Mas espero ter, né, de forma o máximo didática possível, conseguido atingir meu objetivo. Muito obrigado.